GF sempre teve a filosofia marciana, né, os 5 setores que você citou, olhar exclusivamente para esses setores. E foi uma das coisas que ao longo dos anos, eu achava inteligente, porque você estava fazendo um baita filtro, mas eu achava que faltava alguma coisa, que você perdia algumas oportunidades de empresas que tinham potencial de pagar dividendo interessante em outros setores, que tinham uma previsibilidade similar, mas que estavam excluídos pelo talvez, do BES. pela média É. geral, né, do histórico dos setores. É, E eu sei que você tem tentado mudar isso. Conta um pouquinho pra gente como é que tem sido essa trajetória aí. na verdade, não seria bem uma mudança, porque desde que eu cheguei lá no GF, eu percebo pessoas da comunidade, né, é uma comunidade de Sim, investidores que estão lá, né, e a gente tem um contato muito grande, porque a gente faz muita live com eles, né, eu gravo todo dia um morning call e eles fazem perguntas. Então, assim, surgem, perguntas sobre diferentes setores fora do BEST, né, isso é importante, porque você tem um mundo fora. Tudo bem, o BEST é a carteira previdenciária, ela é o que você tem que seguir, o papai e mamãe, tá, então, se você dentro desse elenco aqui, você, por exemplo, eu só tenho um relatório onde eu coloco os principais bancos, né, ranqueado pelo dividend yield, né, resultado do terceiro trimestre, os números, tal, todas as informações sobre dividend yield, payout, né. Então, a o as pessoas da comunidade, quando olham esse relatório, eles já identificam dentro do banco quem está pagando mais, quem é melhor. "Ah, mas não era o Banco do Brasil, mas espera aí, o que aconteceu com o Banco do Brasil para ele ir para o final da fila?". Então o cara vai acompanhando isso com relatório, né. E ele vai se posicionando. "Ó, eu tenho que vender Banco do Brasil porque aconteceu isso?". Não, a sua visão não é de longo prazo? Então, espera aí, o Banco do Brasil perdeu o fundamento? Não, né, o que aconteceu é pontualmente um problema uma crise no rural, né, onde ela é muito forte e isso em algum momento vai desaparecer, vai ser, mas se absorvido, né, ele vai ser absorvido, porque a carteira de crédito ela sempre vai se renovando a cada trimestre, então assim, uhum. essa sujeirinha que tem uma hora desaparece. Inclusive hoje saiu, eu não guardei o nome da pessoa do Banco do Brasil, dizendo que realmente foi preocupante a questão da recuperação judicial no setor, mas que agora em dezembro eles já estão vendo uma situação muito mais, menos agressiva, né, vamos dizer assim, até foi Tranquila também. tranquilo e difícil, né? Então assim, você já começa a ver que a coisa está melhorando, e isso lá na frente. Então, o Banco do Brasil era o maior dividend yield, hoje é o último, né, baixou o payout de 40, 45 para 30, né, o dividend yield que era 10, 11 caiu para menos de 5, pontualmente é isso, né, mas lá na frente você entendendo e tendo visto o histórico, o passado, que já aconteceu coisas com o banco, um banco de 217 anos de existência. Já aconteceu outras crises e ele voltou a ser o destaque, isso vai acontecer de novo, não tem por que não ser, né. O Banco do Brasil não vai quebrar, né, de forma nenhuma. Então, assim, esse relatório te dá essa oportunidade de você ver ranqueado, né, dentro de cada setor do BES, os maiores pagadores de dividendo de bancos, energia, saneamento, enfim, telecom. Mas o pessoal pergunta muito de outros papéis, né, poxa, de Vale, e Petro, e Klabin, né, Klabin é uma excelente empresa, né, inclusive o senhor Barsi gosta muito de Klabin, Banrisul. Então assim, o que eu desde que eu cheguei lá na AGF é identificar, dentro desses outros, né, o que seriam boas pagadoras de dividendos, né, seriam empresas interessantes. Seria um Mas asterisco no Best ali, né. seriam vocês, mas assim, é um asterisco pelo seguinte, porque muito disso aí são empresas que podem ter, principalmente commodities, né, podem sofrer algum tipo de interferência que afete resultado. Por exemplo, vamos falar de preço do petróleo, preço do minério, preço da soja. Então, assim, você pega empresas como a Vale, que está divulgando anunciou um excelente, dividendo, até um extraordinário e tal. A Petro não vai pagar um extraordinário, mas está pagando um bom dividendo. Aí você pega empresas como JHSF, quer dizer, pontualmente, essas empresas estão mostrando um desempenho muito bom, então você pode ter elas, mas olhando assim, né, não é naquele, eu até separo 80% aqui é previdenciária, né, é o best, é o best, você vai escolher dentro do best aquilo que você mas você gosta de outros papéis, você pode ter nessa linha aqui fora, o dedo no gatilho, né. Você pode ter uma Klabin.
Você tem várias empresas, BMG, a WEG é muito boa, mas é muito esticada, então ela acaba assim, outro dia uma pessoa da comunidade falou: "Pô, eu comprei WEG, devo comprar mais?" Eu falei: "Olha, parabéns, você comprou um ativo de qualidade, mas ele não vai te proporcionar, né, dentro do previdenciário, aquela sequência que a gente acha legal." Então assim, em algum momento no futuro, quando a WEG desabar, você compre mais, né. É um excelente É, ativo, tem mas isso, né, quanto mais caro você paga na empresa, menor vai ser o dividend yield, mesmo que ela tenha uma distribuição de 50%, porque WEG distribui uma o boa parte do lucro, só que ela é tão cara em relação ao quanto ela gera de resultado, que acaba virando um dividendo. acaba ficando abaixo, né. Se eu ranquear, ela já fica lá, não fica Ela deve passar inclusive em todos os critérios da estratégia previdenciária, se você for olhar, payout, histórico de resultado, só não no preço, né. Porto Seguro também, né. É, São empresas excelentes, mas infelizmente essa característica, né, você começa a olhar preço-valor patrimonial, você começa a ver coisas assim que impressiona, né. O mercado paga um prêmio, assim, muito grande, né. Então, sim, quando você tem esse prêmio muito grande, você olha o dividendo yield e fala: "Puxa, tá explicado, né." É proporcional, né. sim. Preço, dividendo. É, e aí você estava falando de commodities eu acho que tem um fator cíclico também que, assim, se movem de maneira cíclica, né, por conta da curva de oferta e demanda e também investimento, que muitas vezes o preço está favorável, aí para de ter investimento, daqui a pouco falta e É. depois volta a subir o preço, e aí volta a ter investimento, e você vai tendo esse ciclo que vai se retroalimentando. Então é muito difícil acertar o timing de É. compra, né. Quando você pega vamos falar da Vale, né, a Vale, o que acontece? Eu sempre brinco que Vale é um negócio da China, né, então assim, se vende tudo, até, preço, tudo. Então aí você pega a Vale, a minério de ferro a $100 a tonelada, extremamente benéfico pra Vale, Sim, né, para as mineradoras do Brasil, né, você tem acesso à mineração, mas olhando Vale, né. O que acontece? Nesse nível de preço que está se mantendo, os resultados vão ser fortes e vai oferecer um bom dividendo. Mas qual é o risco? A gente viu no passado com o Vale, 2 acidentes, assim, 2 colapsos terríveis com gente morrendo, indenizações absurdas, então tudo que tem commodity está arriscado. Petróleo, né, minério de ferro, commodities agrícolas, proteína animal, sim. se vier uma gripe aviária, vier Alguma uma coisa planta suína aí, fechada, né. tudo afeta. Então assim, a parte de commodities você tem que aproveitar o momento dela, mas ficar nesses 20%, porque é dedo no gatilho, né, você vai perder de ganhar um bom dividendo da Vale. Não, você pode ter Vale, mas fica atento, né, o morning call todo dia de manhã eu falo: "Ó, o preço do minério é esse. Nesse nível, a Vale está muito bem." Então todo dia a gente fala, eu sempre vou dando alerta. Hoje bateu $113. Excelente, $100 já é bom para ela, né, 113 é melhor ainda. Então significa que ela vai ter um fluxo de caixa, uma geração de caixa muito maior, né, no quarto trimestre, né. Então, se ela é o praxe dela anunciar o dividendo no final do ano, mas o resultado do quarto trimestre é só o ano que vem que vai sair, né. Então assim, o que eu alerto para o pessoal da comunidade é exatamente isso, né, por exemplo, vamos pegar um banco, né, o que você pode imaginar? Uma pandemia, por exemplo, na pandemia alguém deixou de usar banco? Pelo contrário, usou mais ainda, né. Acelerou a digitalização, né. Exatamente, em todos os cenários que você colocar, as empresas do Best não para de ser demandada, né. Você não vai deixar de usar banco, você não vai deixar de acender a luz ou ligar o seu computador, né. Você não vai deixar de fazer seu seguro, né, por por segurança, enfim. Você não vai deixar de consumir água, né, gás para cozinhar, coisas do gênero, e não vai deixar de usar o celular, né. Então são setores que, independente do cenário, eles são perenes, né. São essenciais, né. São essenciais. Agora, assim, você vai falar para mim: "Bom, se a China tiver outra crise imobiliária na China e o preço do minério desabar, o que vai acontecer com a Vale?" Ela vai ter um faturamento menor, consequentemente geração de caixa menor e lucro menor, dividendo menor, né. E isso vale para commodities, então assim, tá sujeito, né. Espero que acidente não mais, né, mas, commodities tem que sempre ficar no radar, né. A gente falando assim, alguns analistas de commodities que eu já conversei,
Eles dizem que o melhor momento para você comprar commodity é quando ninguém quer. É quando você pega um ciclo virado, que tá tudo errado, que geralmente já tá no preço um cenário catastrófico, e que ali você vai pagar barato e provavelmente quando o ciclo virar, e aí você vai ter um ganho de capital, né, mais do que o dividendo, né, óbvio falando só de ganho de capital. Vem muito do modelo da estratégia do investidor, né. Eu acho que, assim, se a gente olhar grande parte do investidor, acho que no Brasil e no mundo, né, é imediatista, né, ele quer entrar e ganhar, né. Então se de repente o preço vamos pegar uma commodity qualquer, tá no ciclo de baixa, né, Pega o petróleo, por exemplo, pegou o petróleo, circulou ciclo de baixa. $60 o A barril. própria Petrobras fez um plano estratégico dela de 5 anos, pô, ficou na cara que ela nem ela consegue prever futuro, né, porque malemar 1 ano, né, os Sim. outros 5 os outros 4 é tudo se der certo eu mudo, se não der certo eu não mudo. Então assim, é muito certeza, né, no cenário macro, na economia mundial, seja pelas movimentações geopolíticas, né, que a gente está vendo, briga de poder e coisas, né, que é muito embaixo da ponte passa muito mais do que água, né, então a gente está vendo uma série de mudanças, né, tarifárias, tudo isso tem um sentido e isso acaba interferindo, né, na economia como um todo. O que eu estou vendo aí das empresas de commodities é olhando 2026 um ano meio desafiador, né, Petrobras, preço de petróleo de $65, na minha opinião eles Tem estão gente falando até em 55. então, eu achei eles, assim, acaba sendo até otimista, né, porque eles usaram 58 como preço de suporte, né, mas tá 62, né, e outra, se acaba, por exemplo, acabou a guerra da Ucrânia e da Rússia, né, a Rússia volta a produzir volumes maiores, né, e acaba superofertando, o preço cai, Sim. a OPEP+, aí tem que parar, tentar reduzir a oferta e uma série então assim, você tem um monte de situações que acabam minério de ferro, a própria Vale hoje, né, está tendo agora o Vale Day, ela está anunciando queda de vendas, né, de minério, de cobre, anunciando parcerias. Quer dizer, o ano de 2026 é um ano desafiador no contexto macro, né. E aqui para nós é um ano de eleição, né, é um ano que Tem um não agravante aí, né. normalmente é um ano volátil para a bolsa, né, mas, eh aí tem muito desse que eu estava falando e eu fugi um pouco, que é o perfil do imediatista, né. Porque o que acontece, quando ele começa a ver relatórios de mercado, opiniões e tal, "Olha, estamos entrando no ciclo de baixa da commodity X", né. "Opa, eu vou começar a vender agora, porque vai cair", né. E nesse que vai cair, o preço agora para quem é carteira previdenciária, né, a gente adora isso, né, porque o que acontece? O pessoal vai vendendo, vai perdendo dinheiro, vai não sei o quê, e vai levando o preço para o ponto que a gente quer comprar, que a nossa visão é de longo prazo, né, acho que o que acaba influenciando muito o mercado é isso, é esse nervosismo do imediatista, né, que para quem tem estratégia de longo prazo eu tô né, quem faz longo prazo não tá preocupado com o dividendo do ano que vem, né, ele tá preocupado Daqui lá na 10 frente, anos, né. 10, 20 anos, né, que essa carteira previdenciária pague meus boletos, né. Então, o que aconteceu no curto prazo, quanto mais cair, melhor. E assim, dentro desses setores que vocês acompanham, para 2026, que é um cenário em tese difícil para o Brasil, eleitoral, tudo, tem algum ativo dentro do setor best, assim, que acende uma luz amarela, que você acha que talvez possa vir uma boa oportunidade para comprar por conta de todos os ruídos que aparecem? Você consegue imaginar algum? Porque, assim, você tem muita coisa que é regulado, né, o próprio setor de utilidades básicas tem alguns cases ali que podem ter privatização ou não. Tem Tem Banco do Brasil, que tem toda a é, questão de Banco do Brasil, é aquilo que eu falei agora há pouco, a minha visão, tá, eu também não tem muita gente pessimista, né, que é o cara que atende o imediatista. Esse aí com certeza já deu ordem de venda para o papel há muito tempo, né, porque o Banco do Brasil mostrou trimestre a trimestre uma piora. E o quarto trimestre virou que de novo, né, porque a gente não sabe quanto você pega o estrutural do Banco do Brasil, a margem financeira, tá ótimo, tá bem, firme, né. A receita de tarifa, você olha assim, não mudou nada.
que mudou? A provisão para devedores duvidosos só aumentando, trimestre a trimestre. E sempre que começou do segundo trimestre para frente, eu tenho dito que o resultado do Banco do Brasil virou Kinder Ovo, que é uma surpresa, né, porque você vê que o estrutural continua firme, a surpresa vem no aumento da recuperação judicial que torna a questão do acima de 90 dias vai piorando, né. Eu Quanto tempo você acha que leva para recuperar esse resultado do Banco do Brasil? então, o quarto trimestre agora do Banco do Brasil, na minha cabeça, pelas informações que eu tenho lá deles, você vai ter alguns eventos contábeis que já ajuda em cima, tá, na parte estrutural. Mas assim, pelo que eu vi agora, que me deixou um pouco encucado, é essa questão da continuidade da recuperação judicial. Talvez a gente não tenha um PDD, né, uma provisão de devedores duvidosos, tão forte como a gente viu no terceiro trimestre, mas ainda representativa, né. Mas uma linha final melhor do que nos trimestres, né, 3,7 bi de lucro pode ser um pouco melhor, deve ser um pouco melhor, mas isso não vai mudar o dividendo. Esse ano está dado, né. Agora, o que é que a gente acontece? A partir do momento que você que termina essa pedra no sapato é absorvida dentro da carteira de crédito, e isso deve eles falam que começa agora em dezembro. Vamos trabalhar, vamos ser mais e comece aí no final do primeiro trimestre, né. Então assim, se isso acontecer, o que que o Banco do Brasil vai ter que fazer? Ele vai ter que primeiro falar: Acabou, né, isso aqui foi absorvido, então eu posso voltar eu posso voltar a pagar um payout de 40, 45%, de 30 voltar para o antigo. Agora assim, ele vai esperar um prazo, né, então assim, eu acho que ao longo do segundo semestre a gente possa ter uma normalidade, entre aspas, tá, porque é claro que ninguém tem bola de cristal, a gente vai ter que ver como fica realmente a inadimplência do rural, né. Pega muito o Banco do Brasil porque é forte, mas a gente está vendo muito banco, Bradesco, outros bancos querendo abocanhar um pouco dessa fatia de mercado nesse negócio, que eu acho que o Banco do Brasil é excelente, né, porque ele também tem o desafio de tomar outros segmentos, né, indústria, serviço, carteira PJ, enfim. Então assim, eu acho que o Banco do Brasil começa a mostrar um pouco mais de clareza no final do primeiro semestre. No segundo semestre talvez a gente tenha a volta daquela boa remuneração, né. Vamos lá. E dentro dos bancos hoje, o que você enxerga que é talvez o principal ativo em termos É, os de bancos estratégia previdenciária? Porque eu sei que o Barsi tem comprado alguns bancos, né. olha, hoje Para os bancos com um carinho, de certa forma. então, entre os bancos a gente vê assim, quem que paga maior dividendinho de hoje? O Banrisul, mas o Banrisul é um banco pequeno, né, Aham. ele é um bancão pequenininho, né, o mesmo modelo, varejão, e tal, mas assim, ele não se compara quando você olha, por exemplo, o Itaú entre os bancos é o que mais andou, é o mais produtivo, a carteira de crédito dele hoje é a maior, passou o Banco do Brasil, né, ele é o banco mais forte, mais grande e que melhor tem mostrado resultado nesse ano, né, nos 3 trimestres, né. E ele não é o maior pagador de dividendos, é o Banrisul, né. Então ele fica lá numa posição, abaixo do Bradesco, paga um pouco mais que Itaú, o Bradesco é um banco que sofreu lá atrás, né, há um tempo atrás, ele sofreu muito com lojas americanas, né, quando teve aquela Americanas, né, lojas americanas era antes, Americanas. Ela sofreu muito e com isso ela passou a ter indicadores de inadimplência, né, acima de 90 dias, meio salgados, né, que é o que está acontecendo com o Banco do Brasil hoje. Mas em tese recuperou, né, se a gente olhar Então, eles vieram humildemente, chega e fala assim: "Gente, a gente errou e nós vamos arrumar". E eles estão arrumando, né, estão arrumando, e isso fez um papel ter uma recuperação, quando vê as notícias que nem o Banco do Brasil, saiu de 29 para 18, foi. né. Foram 2 trimestres, eu lembro que caiu É, 20% depois do e resultado. você vê que está em 22, 23 e tá segurando lá, né. Que o pessoal que está segurando, tá vendo que, pô, abaixo disso, né, pô, é maravilhoso, então vamos com o dedo no gatilho esperando, né, bater isso, vamos ver.